Salve galera do oitavo ano do Colégio Aquarela. Nós vamos hoje estudar, e o que vocês estão ouvindo ao fundo é o hino nacional da França, a Marselhesa, porque hoje nós vamos estudar a Era Napoleônica, 1799 até 1815. Então, dando prosseguimento ao início da nossa aula, a Era Napoleônica ela tem início em 1799 e vai até 1815. O que foi a Era Napoleônica? Foi o período em que Napoleão ele assume o consulado francês, nesse período logo após o fim da chamada Revolução Francesa. O consulado foi um período do governo marcado após a construção do diretório, onde se tinha 5 governantes formados por grupos burgueses franceses. Só que Napoleão dá um golpe e institui o consulado, e ele vai governar com 3 parceiros, né? O Sieyès, um membro da igreja, e Roger, como eu estava dizendo, o abade. Para formar o consulado, Napoleão Bonaparte vai ter como membros do consulado Roger Duboc e o abade Sieyès. Só que Napoleão Bonaparte, quando institui o consulado em 1799 até 1804, ele era o cônsul principal, então todas as medidas ele é que tomava. E no que é que estava constituído o consulado? Inicialmente, o consulado ele vai ter como base, um princípio de república, Napoleão, nesse período do consulado, se torna o primeiro cônsul, e durante o consulado é um período de censura e muita repressão aos grupos que ainda brigavam pelos princípios da chamada Revolução Francesa. Nesse exato momento, Napoleão põe fim àquelas agitações de cidadãos franceses às barricadas, quer dizer, onde tudo que acontecia a população se rebelava. Naquele momento, Napoleão vai estabelecer a chamada ordem, a lei e a ordem pública, e vai praticar a repressão a diversos grupos políticos e de trabalhadores e sindicatos naquele momento. Napoleão, como primeiro cônsul, já dito aqui, ele é aquele responsável pelas decisões. Basicamente, os outros dois, Sieyès, o abade Sieyès e Roger Duboc, eles não terão grande participação, certo? E as principais medidas de Napoleão durante o período do consulado foram a criação do Banco da França para o fortalecimento da moeda, ele cria também uma nova moeda, o franco, uma outra coisa, cria liceus, que são basicamente universidades, escolas para a formação de mão de obra, certo? Edita um novo Código Civil, que é o Código Civil Napoleônico, que é nesse Código Civil que vai servir basicamente de fonte de inspiração para outros códigos de leis no país e em outros países, que Napoleão deixa claro agora a sua forma de governar. Ele vai impor medidas medidas liberais burguesas, certo? Onde nesse mesmo código ele garantia a liberdade de imprensa, a liberdade individual, a garantia do emprego, tudo isso ele garantia. Mas, por outro lado, também tinha a marca do autoritarismo de Napoleão Bonaparte. Por quê? Porque ele proibia greves, os trabalhadores não tinham direitos, e havia a ideia do controle dos trabalhadores através da repressão, não tinham direito a fazer greve, não tinham direito a um trabalho assalariado, certo? Então, tinha alguns problemas
ainda tinham marcas da ideia de você ter que controlar a massa e implantar os direitos liberais que garantissem à classe burguesa o poder. E também ele vai assinar a chamada Concordata com a Igreja Católica em 1801. E o que foi a Concordata? Foi um acordo que ele faz com o Papa, mantendo a Igreja, acabando com as brigas que tinha, as disputas que tinha com a Igreja na França, e mantendo a Igreja como sendo parte integrante do seu governo. Ok? E assim tem a Igreja Católica ao seu lado. E aí, a partir de 1804 até 1814 é o início do Império. Napoleão, depois dessas medidas, ele consegue, através de várias vitórias frente às grandes coligações dos países absolutistas da Europa contra a França, ele ganha imensa popularidade. Por quê? Porque além de ele salvar a economia, ele vai gerar empregos, vai fortalecer a indústria, certo? Vai criar prêmios para pessoas, para jovens inventores. Ele vai fortalecer o comércio, enfim, ele vai abrir o ensino leigo para a população, ele vai dar muita coisa que naquele momento a população precisava. E uma outra coisa que era marcante, a paz interna, ok? Então, Napoleão consegue, a partir de um plebiscito, ele primeiro se torna cônsul vitalício, e logo depois ele consegue se tornar imperador através de um outro plebiscito. E aí, a partir de 1804, com o apoio da população, de grande parte da população, diga-se de passagem, ele vai ter, no caso, o início do Império. Ele se torna imperador da França, de 1804 até 1814. Certo? E nesse período, Napoleão ele se torna, no caso, a França torna-se uma monarquia de caráter levemente liberal. Eu coloco assim, levemente liberal, porque assim, você tem o Código Civil Napoleônico, que traz inovações burguesas, de ideias que para a burguesia eram intocáveis, pensamento liberal, claro. Mas por outro lado, ele vai ter a Igreja Católica exercendo o chamado um clero que está dentro da estrutura do Estado. Então ele deixa, ainda traz marcas de um absolutismo monárquico, certo? Uma outra coisa, a ideia de se tornar um império mostra ainda a tendência absolutista que ainda imperava em Napoleão. Então ele cria um império que é uma monarquia, né, que ele vai criar com um caráter levemente liberal, certo? Ou levemente, no caso, absolutista. Entenda da forma que você quiser. Agora, entenda que esse império, ele não é totalmente liberal, certo? Ele tem muita coisa marcada da monarquia, principalmente a centralização do poder que Napoleão exercia naquela época, ok? Sobre o país e as pessoas. A partir daí, do Império, ele começa o seu processo de expansionismo militar. Durante o expansionismo militar, você vai ter as batalhas de Trafalgar, que ele vai lutar uma batalha no mar, e que ele perde para a Inglaterra em 21 de 10 de 1805. Logo depois tem a batalha de Walter Leaks, no dia 2 de 12 também de 1805. E aí, o que é que vai acontecer? Nesse mesmo processo, ele vai passar ao longo do tempo, ele vai empreender uma outra coisa antes de chegar a uma nova batalha, que seria a batalha da Rússia, né? Ele vai tentar, ele implanta o chamado bloqueio continental. E o que é o bloqueio continental? O bloqueio continental foi uma tentativa de Napoleão de tentar levar, no caso, aniquilar a economia inglesa. Primeiro, vamos pensar aqui. O que é que Napoleão, de fato, ele queria com esse bloqueio? O objetivo era, no caso, aniquilar a economia inglesa. Mas por quê? Primeiro, a Inglaterra era o principal concorrente para produtos industrializados na Europa. Naquele momento, o bloqueio continental tinha dois objetivos principais. Era a necessidade do desenvolvimento da indústria francesa, e ele pensava, para desenvolver essa indústria francesa, era necessário diminuir o campo de atuação comercial da Inglaterra. Então a Inglaterra se torna a principal rival francesa, tanto a principal concorrente comercial.
beleza, industrial da França, era a Inglaterra, tanto um concorrente comercial quanto um concorrente militar, porque naquele momento a Inglaterra exercia grande influência na Europa, devido ter uma cadeia, né, um pátio industrial extremamente poderoso, e produzia e fornecia produtos industrializados para toda a Europa e fora dela, ok? Um outro objetivo, o que consistia esse bloqueio continental? Consistia na proibição de comercialização com a Inglaterra, porque ele estava tentando estrangular, aniquilar a economia inglesa, e para tanto era necessário impedir que a Europa comprasse produtos industrializados das mãos ingleses. E no que consistia? Como ele era temido, ele tinha uma política expansionista e que já tinha invadido vários países europeus e tirado muitos reis dos tronos, ele mandava cartas ameaçando aos reis, os soberanos dos países europeus, que se não aderissem ao bloqueio continental, ele iria invadir, destronar e colocar alguém no poder. Muita gente, com medo de perder os seus tronos, acabaram fechando os portos aos navios mercantes ingleses, certo? E aí o que vai acontecer? A tentativa de aniquilar economicamente a Inglaterra estava lançado, mas não vai dar certo. Por quê? Porque a Inglaterra ela não somente vendia para a Europa, também vendia para as Américas e para a Ásia e a África. Então, nesse momento, o que é que a Inglaterra faz? Primeiro, ela não deixa de vender para países europeus, porque o pátio industrial montado por Napoleão era insuficiente para fornecer produtos industrializados à Europa, e os países europeus começaram a comprar produtos industrializados das mãos da Inglaterra pelo contrabando. Segundo, que a Inglaterra se volta boa parte das suas atenções comerciais para a América, e aí não sente o peso. O que é que vai acontecer? O bloqueio continental ele vai falir, ele não vai à frente, ele não vai funcionar como Napoleão esperava, que seria o esgotamento econômico da Inglaterra. E aí você vai ter as consequências do bloqueio continental e também as consequências da política expansionista militar de Napoleão. Primeiro, uma das primeiras é o bloqueio o fracasso do bloqueio continental. Por que vai haver um fracasso do bloqueio continental? Basicamente, aquilo que eu acabei de dizer, né? Essas proibições de comercialização, ele não tinha um pátio capaz de fornecer para toda a Europa produtos industrializados. Então, os países não iam ficar sem comprar produtos industrializados, compraram por debaixo do pano. E se o intuito era de esgotar economicamente a Inglaterra, não deu certo, porque ela tinha outras áreas para comercializar. Um exemplo disso é as Américas, ok? Então, o fracasso é uma das consequências, e uma outra consequência que toca diretamente à América e especialmente ao Brasil é a fuga da família real portuguesa, certo? Para o Brasil. Tem uma outra consequência que a gente deve levar também em consideração: as invasões napoleônicas, né, as guerras napoleônicas na Europa, provoca também um enfraquecimento das grandes potências europeias, potências colonizadoras, que a presença de Napoleão e as suas guerras cria um ambiente propício para o processo de independência da chamada América Espanhola e da América Portuguesa. Ok? Tranquilo aí, né? Vamos nessa? E aí, resultado, a gente tem que pensar no governo de 100 dias, mas para chegar lá no governo de 100 dias, a gente tem que pensar como é que Napoleão chega lá. Então, após o fim, no caso, o fracasso do bloqueio continental e suas consequências, ele vai continuar com a sua política expansionista. E aí, em 1812, ele tenta invadir, empreende um projeto de invasão à Rússia. Por quê? Porque o bloqueio continental provoca vários desdobramentos políticos, e a Rússia, também se sentindo prejudicada, assume uma postura anti-Napoleão. E aí Napoleão, para tentar invadir a Rússia e derrubar o czar, ele invade a Rússia. Só que ele comete um erro: ele invade a Rússia no inverno, e os russos têm um inverno extremamente rigoroso, e mesmo sendo no verão, boa parte do território russo ele é congelado, e a tática do exército russo, a tática de terra arrasada, faz com que o exército de Napoleão seja derrotado.
Imagine que a maior derrota imposta a Napoleão. Por quê? Porque ele vai para a campanha da Rússia com 600 mil soldados. 500 mil morrem de fome e congelado ou por armas russas nos combates no gelo, coisa que ele não estava preparado. Então ele volta praticamente desmoralizado em 1812, derrotado para a Rússia. Quando é em 1813, ele vai travar a Batalha das Nações em Leipzig, onde em 1813 ele é vencido. E as consequências da Batalha das Nações em Leipzig, em 1813, é que as grandes potências, as grandes coligações absolutistas, como a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia, entram na França após a batalha, né, após vencer ele, e obrigam ele a assinar o Tratado de Fontainebleau. E o que seria o Tratado de Fontainebleau? Era o tratado que dizia que ele deveria se afastar, abdicar do trono francês, e após essa abdicação do trono francês, ele iria morar exilado na ilha de Elba e receberia por ano 2 milhões de libras, né? Ou era libras ou francos? Eu vou botar aqui libras, né? 2 milhões de libras como salário, ok? E aí ele vai para a ilha de Elba. Chegando na ilha de Elba, no caso, ele, durante o seu exílio na ilha de Elba, é reposto no lugar as chamadas antigas dinastias, famílias de nobres, antigas dinastias absolutistas. Sobe ao poder, durante esse período que ele está exilado na ilha de Elba, sobe ao poder Luís XVIII, ok? Mas Napoleão, ele não vai ficar quieto. O que é que vai acontecer? Ele vai fugir em 1815, de 1814 a 1815, ele foge da ilha de Elba e retorna a Paris. Chegando lá, ele vai chegar em Paris, marchando em Paris com cerca de um exército de 1000 homens, onde ele é muito bem recebido, com festa pela população e pelo exército, por grande parte do exército. Logo depois, com medo de Napoleão, Luís XVIII foge para a Bélgica, ativando novamente as coligações dos países absolutistas na Europa, liderados pela Inglaterra, a Rússia, a Prússia, a Áustria. E aí, resultado, o que é que vai acontecer? Ele passa 100 dias, permanece 100 dias no governo, daí o nome governo de 100 dias, reorganiza o exército para uma nova batalha. Ele vai marchar para uma batalha contra a sexta coligação contra a França. Só que essa batalha é a chamada Batalha de Waterloo, onde lá Napoleão ele é derrotado pelo Duque de Wellington, ok? E após essa derrota, que é a derrota definitiva de Napoleão, ele foi exilado na ilha de Santa Helena, que fica localizado na costa africana, onde lá morreu em 1821. Tem alguns historiadores, principalmente um filme chamado Napoleão, que o autor desse filme diz que Napoleão não morreu na ilha de Santa Helena, mas sim ele vai morrer como um cidadão comum com o nome trocado. Napoleão, por ter sido uma figura marcante para a história da Europa e para a história mundial, nós não temos que desmoralizar, porque ele influenciou bastante nesse período na política e na história do Ocidente. Foi uma pessoa que deixou marcas, ok? É um personagem intrigante e que abre espaço para outros estudos que fazem com que as pessoas acreditem que ele não tenha morrido na ilha de Santa Helena, ok? Assim como Hitler, muitas pessoas dizem que Hitler não morreu, no caso não suicidou tomando veneno e pedindo para que seu segurança atirasse nele, como diz lá no filme A Queda. Alguns historiadores afirmam que Hitler morreu com o nome trocado aqui, escondido na Argentina. Então existe muita teoria histórica, certo? Mas aqui a gente está para estudar o que o livro de vocês falam, né? Ainda tem muita coisa a se falar sobre Napoleão, mas as coisas que a gente tem que falar sobre Napoleão para o 8º ano é basicamente o que está nesse mapa mental que nós estamos utilizando nesse mapa.
mas peço a vocês, para ampliar esse conhecimento, que peguem o seu manual, quer dizer, o seu livro didático, no capítulo, lá, né, se não me engano é o capítulo 3, certo? Logo após a Revolução Francesa, e reforce após esta aula com a leitura e a execução dos exercícios do capítulo e também das atividades enviadas pela coordenação da escola. Ok? Vamos dar, no caso, prosseguimento. E aí, resultado. Após a derrota de Napoleão, é realizado o chamado Congresso de Viena. E o que era o Congresso de Viena? Foi uma reunião dos líderes das principais potências europeias que venceram Napoleão. Eles iriam decidir como ficaria o mapa europeu, certo? Após a derrota de Napoleão, certo? Então, o Congresso de Viena foi uma reunião das grandes potências europeias que foram decidir o futuro da Europa e como ficaria o novo mapa após a derrota dele, né, de Napoleão. Ok? E aí, basicamente, eles vão implantar os chamados alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da legitimidade. O que é que rezava o princípio da legitimidade? Rezava que eles acreditavam que as dinastias, né, nobres, as casas dinásticas da Europa, que foram destronadas por Napoleão, pelo princípio de legitimidade, eles deveriam voltar ao poder. Deveriam voltar o quê? Voltar para o trono. Na França, a dinastia dos Bourbons retornam ao trono francês. Ok? E também o princípio de equilíbrio de forças. O que é que rezava esse princípio de equilíbrio de forças? Rezava que as potências vencedoras das guerras napoleônicas tinham o direito de manter, no caso, as colônias ou territórios na Europa, certo? E fora deles, ok? Como recompensa por gastos, perdas, certo? Das guerras napoleônicas. Beleza? A partir daí também cria-se a chamada coligação da Santa Aliança. E o que era a Santa Aliança? A Santa Aliança foi uma coligação militar formada pela Prússia, a Rússia e a Áustria, não tinha participação da Inglaterra, que tinha como objetivo combater os princípios liberais na Europa e nas áreas de influenciação deles, né? Era a coligação da Santa Aliança. A Inglaterra não quis ficar porque, apesar da Inglaterra ser uma monarquia parlamentar, mas era um governo extremamente liberal, então não participou da Santa Aliança. Mas, como resultado, o Congresso de Viena teve como principal beneficiado a Inglaterra. Por quê? Porque ela teve todos os seus direitos garantidos, teve territórios mantidos na Europa, ganhou colônias, aumentou a sua área de atuação para a distribuição, venda, no caso, comércio dos seus produtos industrializados. Ok? É a grande beneficiada após a Guerra Napoleônica. E aí nós temos o que? O fim da nossa aula. Peço a vocês que agora vocês peguem o livro, façam as suas leituras, resumos, fichamentos, resoluções das questões, certo? E não esqueçam de enviar as questões, tanto do livro quanto o material impresso enviado pela escola, para o meu e-mail. Abraço, beijo e até mais. Qualquer dúvida, podem me procurar pelos canais que você já tem. Beleza? Beijo, tchau.